e o juro do jeito que está. Fecha aspas. Bem, nós vamos falar sobre Banco Central Independente e sobre inflação e juros, com o Luiz Eduardo Assis, economista e ex-diretor do Banco Central. Luiz Eduardo Assis, é um prazer recebê-lo aqui no Bastidores do Poder. Boa tarde. O prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. É verdade que o Banco Central tinha autonomia funcional e essa autonomia foi muito respeitada em vários governos, mas também não é bem verdade que essa autonomia ela se constituiu numa liberdade absoluta do Banco Central naquele período para agir da forma como deveria, principalmente para compensar a política de natureza fiscal. E eu acho que o exemplo do governo Dilma Rousseff é latente. Agora nós temos a legislação com o Banco Central independente, uma regra no mundo desenvolvido, pelo menos em boa parte dele. Eu lhe pergunto, por que o atual presidente da República, Lula, ele tem essa visão tão antiquada em relação à autonomia / independência do Banco Central? É difícil entender quais são os objetivos desse tipo de declaração, porque, afinal de contas, e como ele mesmo sinaliza na entrevista, o processo de independência do Banco Central é um processo muito longo e, a rigor, não é possível dizer que um dia o Banco Central foi dependente do Executivo, da presidência. O que aconteceu agora, mais recentemente, em 2021, foi a aprovação de uma lei que formalizou a independência do Banco Central. Mas antes disso, já havia uma autonomia operacional, de tal maneira que o Banco Central gozou nas últimas décadas, pelo menos, de enorme liberdade para praticar a política monetária que julgou adequada. A grande mudança de 2021, dessa lei que formaliza a independência, é que agora os diretores do Banco Central têm mandatos fixos e não coincidentes. Então, pela primeira vez, pela primeira vez na história do Brasil, a gente tem o início de um novo mandato, um novo presidente que não escolheu, não indicou o presidente do Banco Central. Isso vai ainda durar 2 anos. O atual presidente do Banco Central, ele vai ficar ainda em 2023, 2024, depois em 2025 a gente terá um novo presidente do Banco Central, aí sim indicado pelo governo Lula. Como eu dizia no começo, então, difícil entender a declaração, porque essa é uma questão que parecia pacificada dentro do governo e fora do governo. E essa discussão sobre a inutilidade da autonomia permite que se cogite que em algum momento o governo queira voltar atrás e retirar a autonomia do Banco Central. É um direito do governo, o governo foi eleito, ele pode praticar tudo aquilo que ele considera adequado. A questão é que isso pode ser contraproducente para os interesses do próprio governo, porque simplesmente levantar a discussão do fim da independência do Banco Central faz com que o mercado se assuste, com razão ou sem razão, não importa, o mercado se assusta, as taxas de juros de mais longo prazo, elas sobem, e isso acaba prejudicando todos os tomadores de crédito, mas em primeiro lugar as pessoas mais pobres que vão fazer um crédito direto ao consumidor na semana que vem e talvez tenham que pagar mais caro. Então, sinteticamente, eu reputo essa declaração ainda a uma fase inicial de governo. O governo tem poucos dias e é uma fase de ajuste, porque essa é uma discussão que não é necessária. Não é necessária para ninguém. E não é necessária também para o governo. Do ponto de vista dos atuais interesses do atual governo, essa discussão não faz sentido. E o mais curioso, né, é que o presidente critica os juros, mas o efeito direto da sua declaração é elevar os juros futuros. Exatamente. Essa é a grande contradição. Eu tinha a impressão de que essa discussão já tinha sido superada, ou seja, a ideia de que o mercado é antagônico ao governo é uma ideia
uma ideia pobre. O mercado não é contra o governo petista, o mercado não é a favor de ninguém. O mercado quer comprar na baixa, vender na alta e comprar na baixa. É isso que o mercado quer fazer. Agora, o mercado ele também se atém a alguns dogmas. Então, essa declaração sobre o Banco Central, a independência do Banco Central, a declaração anterior, já no discurso da posse, a respeito da lei do teto de gastos, gera uma instabilidade que é, como eu disse, desnecessária para todos e principalmente para o próprio governo. Eu acho que é importante... Eu tenho uma má fé de que isso se ajeita nas próximas semanas, mas esse tipo de embate do governo com o mercado não serve a ninguém. Eu acho importante destacar porque o Lula questionou o trabalho do Banco Central independente em relação à inflação e o Banco Central foi muito efetivo ao encolher a taxa de inflação em 2022, de um início de ano em que ela estava em quase 10% e fechando o ano de 2022 acima, mas próximo ao teto da meta estabelecida. Claro, ainda uma inflação que é considerada inadequada porque longe do parâmetro inicial. Mas ninguém vai poder negar que o Banco Central fez o seu papel de guardião da moeda ao reduzir a inflação, elevando a taxa Selic a 13,75%. Isso obedecendo uma necessidade, me parece, decorrente também de uma elevação exponencial do gasto público vista aí nos últimos 2 anos, muito por conta da pandemia. Então, elevação do gasto público, a elevação da inflação, que foi um fenômeno global, e a atuação do Banco Central através da política monetária. Não me parece que tenha sido nenhum absurdo. O Lula ignora a compreensão básica sobre isso. Não é possível dizer que o Banco Central não atuou a partir da constatação de que a inflação estava subindo. Agora, há uma discussão a respeito da eficácia da política monetária. Aqui no Brasil, por razões que são discutidas ainda, que não são claras, o Banco Central atua simplesmente, unicamente, exclusivamente na definição das taxas de curto prazo, taxa Selic de um dia. Ele poderia atuar nas taxas ao longo da curva, de prazo mais longo. Ele tem autorização para isso. Outros bancos centrais de países desenvolvidos fazem isso há muito tempo. O Banco Central não faz. Isso, na minha opinião, poderia aumentar a eficácia da política monetária. Um outro ponto é a questão da volatilidade do câmbio. O real, a moeda brasileira, é uma das moedas que tem a maior volatilidade, uma das maiores volatilidades do mundo. O Banco Central também poderia atuar no sentido de suavizar essa volatilidade. Isso não tem nada a ver com tabelamento de câmbio, ou uma interferência no sentido de definir um valor para o dólar. Não é isso. Estou me referindo a interferir no mercado para diminuir a volatilidade. Um outro ponto que você aborda, que é extremamente importante, é que a tarefa do Banco Central seria infinitamente mais fácil se houvesse uma coincidência com a orientação da política fiscal. Sim. Mas tudo indica que, mais uma vez, a gente vai ter um Banco Central com juros muito, muito elevados, o que é péssimo para a economia, é péssimo para a concentração de renda, é péssimo para todos. E na outra ponta você vai ter uma política fiscal expansionista, que faz com que esses juros elevados tenham que ser mantidos por mais tempo do que seria necessário se a política fiscal tivesse coincidente com a orientação da política monetária. Logo, a gente tem uma política monetária contracionista, uma política fiscal expansionista. É como você acelerar o carro com o freio de mão puxado. Isso não dá muito certo. E na prática significa o quê? Significa que os juros vão ficar altos mais tempo do que deveriam ficar. O Tony Volpon, que também foi diretor do Banco Central recentemente,
ele comentou a especulação de que o Fernando Haddad gostaria que a meta de inflação mudasse, fosse elevada. Eu junto isso com o que o Lula disse em relação à inflação e ao Banco Central e pergunto, se isso acontecesse e o Banco Central fosse pressionado a elevar a meta de inflação, pressionando, por exemplo, o Conselho Monetário Nacional ou qualquer coisa que o valha, qual seria a possível consequência? Nós vimos isso na Argentina, no governo Macri, se não me engano. Exato. Eu acho que seria inoportuna no momento. Agora, se a gente pudesse voltar atrás na história, o estabelecimento de uma meta tão baixa, ela foi, hoje é fácil dizer, exageradamente ambiciosa. O governo pode mudar? Pode mudar. Isso é feito pelo Conselho Monetário Nacional, onde ele tem maioria, ele pode mudar. O impacto disso, o efeito disso seria extremamente negativo. E acredito que o governo não vá se aventurar nesse terreno. Até porque, desde que o regime de metas foi introduzido, poucos anos o Banco Central cumpriu a meta. E não há nenhuma consequência maior quando a meta não é cumprida. Basta o presidente do Banco Central apresentar uma carta ao ministro da Fazenda e se justificar. Então, eu acredito que o governo não vai insistir nessa ideia de reduzir a meta da inflação, porque ele tem mais a perder do que a ganhar. E a gente ainda tem que acreditar na racionalidade do governo, ou seja, na hipótese de que o governo vai agir de acordo com os seus próprios interesses. Agora, não lhe parece errado imaginar que o problema dos juros é a meta de inflação e não a questão fiscal? A questão fiscal é extremamente importante, mas também acho que a gente tem que discutir os instrumentos e a capacidade de controlar a inflação. Veja, por exemplo, aqui no Brasil, o índice de inflação, que é a meta de inflação, é o índice cheio. Na grande parte dos países, pega o núcleo da inflação. Então, hoje, por exemplo, na situação que o Brasil vive, se você tem uma péssima colheita e você tem um estouro dos preços de alguns produtos agrícolas, produtos básicos, mas que podem subir muito de um dia para o outro, aquilo é incorporado na inflação e aquilo sinaliza um aumento da taxa de juros, que seria desnecessário se o Banco Central estivesse mirando no núcleo da inflação. Um segundo ponto que torna a política anti-inflacionária pouco eficaz é que nós nos livramos da hiperinflação, da inflação muito alta lá em 1994, mas a economia continua sendo muito indexada. Essa é uma característica muito brasileira. Nenhuma economia que tem inflação de 3, 4, 5% ao ano é tão indexada quanto a economia brasileira, o que significa que um pequeno choque ele tende a ser reproduzido por muito tempo, o que exige também juros extremamente elevados. Então, eu acho que a discussão que está faltando, é uma discussão válida, importante, necessária, é a discussão a respeito da eficácia da política monetária. É preciso aumentar a eficácia da política monetária de tal maneira que o Banco Central possa combater a inflação com juros não tão altos quanto esses que a gente vem experimentando. Agora são muito altos. Sim, são muito altos, mas eles são historicamente altos, né? Quer dizer, hoje, naquele intervalo do governo Temer é que nós tivemos uma redução significativa dos juros e, na mesma medida, uma redução significativa da inflação. Mas a exceção é esse período, porque antes nós tínhamos, durante o governo petista, juros de 14% ao final do governo Dilma. Juros muito altos, juros reais muito altos hoje, com certeza. Juros historicamente muito altos, e isso dá um impacto extremamente negativo para o resto da economia. Isso inibe o investimento, e isso concentra a renda, porque juros altos significa o quê? Significa a transferência de renda de quem deve para quem
é credor. Então você tem os investidores, por exemplo, que ganham taxas extremamente elevadas sem correr nenhum risco adicional toda vez que a inflação ameaça escapar do controle. E na outra ponta você tem os devedores que não têm como pagar suas dívidas porque elas ficam cada dia mais caras. Lembrando sempre que o maior devedor da economia é o próprio governo. Então, o que significa, portanto, que a dívida pública vem crescendo a taxas extremamente elevadas. Então, só para sintetizar o meu argumento, eu acho que a discussão que está faltando é a respeito da eficácia, da pequena eficácia da política monetária no combate à inflação. O senhor considera, portanto, que o senhor considera, não. portanto, que a elevação da taxa de juros como instrumento básico para controle de inflação seria pouco imaginativa, pouco criativa? Não é pouco criativa. Ela é absolutamente isolada. A gente deveria seguir os exemplos de outros países e começar a discutir o núcleo da inflação como meta, começar a discutir uma política de desindexação da economia. A gente deveria discutir a questão da atuação do Banco Central na curva de juros, ou seja, não só na taxa Selic, mas nas taxas de médio e longo prazo, de tal maneira a aumentar a potência da política monetária para que a inflação possa ser combatida com juros não tão altos. E, evidentemente, ter a convergência entre política fiscal e política monetária, coisa que não temos hoje. Uma última pergunta. O senhor acredita que o PT tem a intenção de alterar a legislação que dá independência ao Banco Central? Eu acho que não. Até porque ontem a gente teve essa entrevista, mas do Lula dizendo, falando mal da independência do Banco Central, mas ao mesmo tempo o ministro da Fazenda estava discutindo a retomada das negociações para que o Brasil faça parte da OCDE, que recomenda, se não exige, a independência do Banco Central. Eu não acredito no retrocesso de suspender a autonomia do Banco Central. Agora, acredito sim que a partir de 2025 é bastante provável que a gente tenha um presidente do Banco Central mais alinhado com as ideias do governo petista. Perfeito. Luiz Eduardo Assis, economista e ex-diretor do Banco Central, obrigado pela participação aqui no Bastidores do Poder, por ter atendido o convite da nossa produção. Lhe deixo com a última palavra e os nossos microfones ficam à disposição. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Vamos torcer para que tudo dê certo. Um bom final de semana para o senhor.